Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje é 19 de julho de 2023. Vamos começar mais um devocional na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. Que Ele possa conduzir cada palavra que for falada aqui, que venha direto do trono dEle, que venha ser ministrada em nossos corações com poder, com graça e com autoridade. Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra seja, Pai, um refrigério na vida de cada irmão que puder ouvir, que o Senhor venha tomar os nossos corações, tira toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que nos impede, Pai, de ouvir e de falar da Tua palavra. Que o Senhor esteja no controle nessa manhã, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, envia os Teus anjos poderosos para que essa palavra seja ministrada, Pai, com graça, com poder. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Hoje a palavra está lá em Tiago, no capítulo 5. E nós vamos começar no versículo 7. O título da minha Bíblia aqui está assim: paciência. Na palavra, né? Paciência é um fruto do Espírito Santo. E Deus tem colocado isso em nossas vidas esses dias, tem falado muito sobre paciência, porque paciência nos nossos dias de hoje é quase uma palavra impossível de ser praticada, né? Porque nós queremos tudo rápido, nós queremos uma comida rápida, até a palavra de Deus também nós estamos assim naquela tendência de querer uma palavra rápida que não vai tomar muito nosso tempo, que não vai absorver. Então até os profetas hoje tem que ser um profeta rápido, que libera aquela palavra, e porque a gente não tem muita paciência para estar ouvindo, para estar se mergulhando em conhecer o nosso Deus. Então vamos lá, no que Deus quer falar com a gente hoje. No versículo 7 está assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Eu vou parar nesse versículo aqui e a gente dá uma analisada. A chuva temporã está falando que são aquelas chuvas que vêm antes do tempo. E a serôdia é aquela chuva que vem fora de sua época. E o que Jesus está falando? A vinda de Cristo, ela está perto. A gente acha que não, mas muita gente profetizou na época ali que Jesus morreu, muitos acharam que ia poder presenciar a olho nu ali a vinda de Cristo, e muitos não tiveram a oportunidade de ver a vinda de Cristo. Mas e a nossa geração? Será que nós iremos contemplar a vinda de Cristo? Que a vinda de Cristo ela pode ser para nós individual ou pode ser no coletivo, mas o certo é que ela vai acontecer sobre nós. E como que nós temos esperado essa vinda? Será que nós temos suportado? Será que nós estamos esperando Deus verdadeiramente com paciência? Ou nossas inquietudes, a nossa perturbação na mente, as nossas crises de ansiedade têm nos roubado o foco da esperança que a vinda de Cristo, ela vai restaurar todas essas tribulações, todos esses sofrimentos, todas as angústias que nós temos sofrido aqui nessa terra, né? Porque muitos eles esqueceram de desejar a volta de Cristo. Nós estamos muito preocupados com as coisas dessa terra. Nós estamos com os nossos olhos focados aqui e estamos esquecendo das promessas eternas que Deus colocou e Deus prometeu para cada um de nós, que é a salvação, que é a morada eterna. Eu lembro que quando eu estava ensinando meu menino sobre o céu, muitas crianças imaginam que eles iam ficar voando, vagando em cima de nuvens, tocando uma harpa, mas eu creio que se aqui na terra Deus nos fez a gente contemplar as maravilhas dele, a grandeza, a perfeição, essa natureza que é maravilhosa. Nós temos lugares aqui paradisíacos no Brasil e fora em outros países também que tem lugares lindos. A obra do Senhor, ela é muito linda, ela é muito perfeita. Você imagina a perfeição que vai ser isso na volta de Cristo. O que nós vamos poder contemplar com os nossos olhos a obra do nosso Criador, que Ele é um arquiteto, Ele é um engenheiro perfeito. Então nós temos que aguardar esse dia da perfeição de Cristo e com alegria no nosso coração e com paciência e não esmorecer. Aí no versículo 8 está assim: sede vós também pacientes e fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então completa tudo que eu falei aqui para vocês. Nós temos que
ter paciência, perseverar e fortalecer os nossos corações. Como que a gente fortalece os nossos corações? Ouvindo a palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que todos os dias estar ouvindo, todos os dias estar estudando, ir nos cultos, procurar uma igreja para você congregar, não ficar afastado do meio da congregação, porque isso esfria, né? Uma brasa fora da igreja, ela esfria. Então que a gente faça a nossa parte, né, que é correr atrás da palavra, que é buscar ajuda, não se sentir isolado e ficar sozinho dentro de casa, porque isso é um caminho perigoso. E no 9 está assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Esse queixar aqui, quando a gente está amargurado, quando a gente está triste, quando a gente se decepciona com alguém, nós temos a mania de ficar murmurando, queixando e apontando os defeitos. E nós começamos a ficar azedos, né? Com raiva, com rancor, com tantas coisas. E isso não agrada o coração do Senhor. Sabe? Porque essas palavras, isso causa maledicência. E toda hora a gente cai nisso. A gente comete esse erro, esse pecado. E Deus está falando assim: olha, isso atrasa a obra que eu tenho para vocês. Né? Isso traz peso, isso traz condenação, isso traz culpa. Então que a gente venha ser leve uns com os outros, olhar as qualidades, valorizar as qualidades que cada um tem. Porque defeitos todos nós vamos ter. Mas quando a gente começa a valorizar a qualidade de cada um, a nossa vida vai se tornar mais leve. E é isso que o Espírito Santo está falando. Falou assim: deixa as queixas, começa a olhar, valoriza o que vocês têm, valoriza as amizades, valoriza os pontos bons, sabe? Tirai as murmurações das nossas bocas. É isso que o Espírito Santo tem falado hoje. E no 10 está assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Gente, quando a gente vai ler a Bíblia, você vai ver lá Jeremias, tantos outros profetas. Eu gosto de falar mais de Jeremias com relação ao sofrimento, porque ele chegou num nível de sofrimento tão terrível e ele não esmoreceu de pregar a palavra. Ele ia lá, entregava a palavra, ele era castigado. Ficava 3 dias num poço cheio de barro, cheio de lama. Você imagina o que é ficar 3 dias úmido, sujo? E Jeremias era humilhado em praça pública, foi colocado em jaulas no meio da praça, no sol quente, sabe? Ele não desistiu. Hoje, por muito menos, por causa de palavras que homens nos falam, a gente quer desistir. A gente esmorece, a gente quer perder a fé por causa de palavras que homens lançaram contra as nossas vidas. E a gente quer pegar e falar: não, olha lá o que fizeram comigo. E a gente se faz de vítima, como se a gente tivesse que ser aceito por todos os homens. Nós não seremos. Se o próprio Cristo foi rejeitado aqui na terra, nós também, como filho, como seus discípulos e conservos, nós também seremos perseguidos por causa da palavra. Mas o nosso coração, mesmo que essas coisas aconteçam, mesmo que essas tribulações venham sobre nós, a nossa perseverança e a nossa fé, ela tem que ser ativa, ela tem que ser constante e verdadeira no Senhor, né? E eu quero trazer, falando sobre essa questão dos profetas, eu quero trazer um outro ponto aqui também, que a gente também deve acreditar nos profetas que Deus nos levanta para nos orientar. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, que seja uma palavra, que seja uma pregação, que seja uma revelação, porque Deus ainda usa homens e mulheres de Deus nessa terra e vai usar até a volta dele. Então, assim, quando a gente duvida da palavra, quando a gente não acredita naquilo que Deus está lançando sobre nós, nós também trazemos condenação para nós por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa dúvida, da nossa falta de fé. Às vezes nós já fomos tão machucados por pessoas, por profetas, que a gente passa a não acreditar em ninguém. A gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto e o que a pessoa está falando não é para mim, não me interessa, ela não tem mais sabedoria do que eu e nós nos tornamos orgulhosos, sabe? Deus usa pessoas pequenas, Deus usa pessoas pequenas que eu falo assim, aqueles servos que você acha que não vale nada, é Deus que está usando aquele homem ali, às vezes para te alertar, ou está usando uma mulher para falar contigo. Então nós devemos ser humildes e aprender a ouvir uns com os outros a palavra do Senhor. Nós devemos aprender a respeitar os profetas, homens e mulheres de Deus que têm se levantado em nosso favor. Amém? Que esse orgulho religioso caia por terra, né? Tanto o orgulho ferido, quanto o orgulho também de não querer ouvir as pessoas. Então que a gente venha esperar com paciência, ouvir os profetas e suportar as tribulações. E no 11 está assim: eis que temos por bem-aventurados que perseveram.
Ouviste sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó, nós sabemos a história de Jó, o quanto que ele sofreu, né? Muitos, na minha época de criança, usavam assim, tem que ter paciência de Jó. Mas Jó, a paciência dele foi uma paciência que foi renovada em Cristo. Ele teve as fases de incredulidade, teve as fases de questionamento, mas contudo, ele não se afastou da esperança de poder estar na presença de Deus. Ele não negou o Deus, ele não negou o Senhor. E quando ele teve uma experiência mais forte, que ele suportou as tribulações, Deus vem e revela a tua grandeza e as tuas misericórdias sobre Jó. E Jó é restituído 2 vezes mais de tudo que ele havia perdido. Tanto os filhos, como os bens, como a honra, tudo que ele havia perdido, Deus foi lá e restituiu. Mas foi no tempo que Jó queria? Não, foi no tempo de Deus. Deus tem um tempo para cada coisa. Nós temos que passar pelos processos da vida e a gente tem que continuar crendo que o melhor de Deus sobre as nossas vidas, ele já veio, que é Jesus Cristo, mas que todos os dias o Senhor, através das suas misericórdias, eles nos renovam e nos dá força para a gente permanecer fiéis e firme até o fim. Então, queridos, que a gente venha, se a gente for estudar esse capítulo 5 aqui, fala sobre o que nós, como cristãos, devemos fazer enquanto aguardamos. Né? No versículo 13 está assim: está em alguém entre vós aflito, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então a nossa missão, que enquanto nós aguardamos em Cristo, que a gente venha fazer a obra, se alegrar, rir, chorar, curar os doentes, curar os enfermos, que esse seja o desejo do nosso coração, enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor. Amém? E que a gente não venha esmorecer nessa caminhada de fé, que é uma maratona constante até o último dia. E que nós não venhamos perder a nossa coroa por nada e nem por ninguém. Que ninguém venha apagar o brilho do Espírito Santo em nós e que nós mesmos não deixemos ninguém tirar essa alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós aguardamos com paciência no Senhor, crendo que nem a tribulação, nada e nem ninguém vai poder nos tirar da presença. Assim eu oro e agradeço, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão doentes, que o Senhor envie o teu bálsamo, Pai, nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, não nos deixe esmorecer nessa caminhada, não nos deixe desistir, Pai, que os nossos olhos estejam voltados somente para Ti, Pai, olhando para o Teu trono e crendo, Pai, nas Tuas promessas todos os dias da nossa vida. Assim eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amanhã nós voltamos com novas palavras, se assim o Senhor permitir.